Boa noite a todos, graça e paz. Quero já agradecer, Pastor Douglas, muito obrigado, Pastora Pamela. Obrigado por mais uma vez confiar esse tempo nessa igreja maravilhosa. Eu sou grato a Deus por cada um de vocês, amém, gente? E é um prazer revê-los. Deus é muito bom. Eu quero falar nessa noite, eu quero já ir direto ao ponto. Eu quero ganhar tempo aqui para o assunto que eu tenho para essa noite. Eu quero falar chamando as coisas que não são como já se fossem. Amém? Você está animado para isso? Amém. Graças a Deus. Bom, quando nós falamos sobre chamar as coisas que não são como já se fossem, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela produz fé para as coisas que Deus já nos deu. A palavra de Deus, ela produz fé para as coisas que Deus já nos deu. Quando nós olhamos textos bíblicos, a Bíblia vai nos mostrar de que existem muitas passagens que denotam exatamente como Deus ele pensa acerca daquilo que Ele já nos favoreceu por meio da sua palavra. E quando nós falamos sobre estar vivendo um ano coroado com a bênção do Senhor, eu vou compartilhar com vocês algumas chaves que vão mostrar para você como você pode multiplicar aquilo que na verdade já existe para você liberado na palavra. E quando nós começamos a perceber sobre esse assunto de chamar as coisas que não são como já se fossem, nós vamos começar a perceber de que existem chaves que poderão nos mostrar, queridos, que nós temos muito mais coisas disponíveis para nós que Deus ele já nos deu. Quando nós olhamos ali em Isaías capítulo 7, você não precisa abrir, mas lá no versículo 14, a Bíblia diz que Deus ele disse através do profeta Isaías que uma virgem dará luz a um filho. Então, na verdade, tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele fala antes de fazer. E sabe, quando nós começamos a conferir isso, biblicamente falando, nós vamos perceber que Deus, Ele sempre vai dar para você uma palavra, mas antes dessa palavra, Ele sempre vai cumprir algo sobre aquilo que você disser. A Bíblia sempre vai nos mostrar de que o poder da vida e da morte está na língua, como diz em Provérbios 18, 21. Mas sabe, queridos, quando nós passamos a entender de que na verdade a palavra de Deus ela produz fé para aquilo que Deus já nos deu, nós vamos começar a trocar o nível do nosso relacionamento através da nossa confissão. Porque existem muitas pessoas que estão clamando para que Deus venha derramar algo sobre elas, quando na verdade a Bíblia nos mostra que tudo aquilo que está ali é a vontade de Deus para você. Quando começamos a percorrer o conhecimento e a revelação da palavra sobre a Bíblia e sobre a vontade de Deus, nós começamos a ter conhecimento de que na verdade tudo aquilo que precisamos já está disponível. E sabe, existem muitas palavras em que a Bíblia começa a mostrar, muitos trechos, que tudo que Deus queria fazer, Ele disse antes de fazer. Por exemplo, se você olhar em Gênesis 1, eu comentei isso aqui bem rapidinho ontem com os homens. A Bíblia diz que pelo menos 10 vezes a Bíblia mostra, e Deus disse, e logo em seguida a Bíblia diz, e Deus viu aquilo que Ele disse. Sabe, quando você começa a conectar uma palavra no teu espírito, a primeira coisa que você começará a perceber é que Deus ele começará a soprar inspirações em você, para você ter conhecimento de áreas que na verdade parece que não existem, parece que não estão disponíveis, mas quando você começa a amadurecer no relacionamento com Deus, você começa a entrar num campo onde você começa a acessar as coisas que na verdade Deus ele já colocou disponível na sua nova natureza, ou seja, na criação em que você está hoje. E sabe, queridos, o que nos dá como permissão viver uma vida próspera, viver uma vida de rompimentos, é fazer com que nós entendamos o conhecimento de Deus sobre aquilo que nós estamos declarando. Sabe, existem muitas pessoas que estão orando a oração da fé e não têm conhecimento da vontade de Deus para aquilo, por isso que elas não veem aquilo acontecer, porque ainda não conseguiram discernir a vontade de Deus sobre algo pré-estabelecido. Presta atenção numa coisa, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Luz apareceu. Entenda algo, todas as vezes que você começar a perceber que existe uma palavra de Deus disponível para você, fé começará a subir no teu coração, e você começará a perceber que você tem o poder de persuadir algo que ainda não aconteceu. Então você começa a liberar uma palavra, Deus começa a prover aquilo que você precisa.
Às vezes nós começamos a olhar para Deus como se Deus fosse alguém reduzido a uma conta de 100, uma conta de 200, uma conta de 300, um carro ou uma casa. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Todas as informações que Deus tem disponível na palavra, Ele vai querer que você lance elas pela tua boca, para que você consiga entender no teu espírito que Deus está conectando em você uma visão. Todas as vezes que a palavra começa a saltar de você, essa é a vontade de Deus, para que você perceba que Ele deseja ter em você fé suficiente para que você libere a palavra, para que coisas comecem a se conectar ao seu destino. Quando você começa a olhar a palavra, você vai começar a entender que Deus, Ele sempre deu uma palavra para os seus filhos. Ele sempre liberou uma visão para homens e mulheres. Para quê? Para que eles pudessem começar a compreender que na verdade todo o poder do destino deles está quando eles começam a se ver na situação liberando a palavra. Quando você olha Davi e Golias, você começará a ver que existe uma história em que Golias ele começa a pressionar o povo, ele começa a se levantar contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Mas quando você olha a realização de Davi sobre Golias num confronto, a Bíblia diz que Davi começou a dizer o que ele ia fazer com Golias, sem mesmo encontrar Golias. Então se você olhar para mim, olhar comigo aqui, confira comigo, em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 45, 1 Samuel 17, 45, amém, o tempo todo. 43 diz assim: e disse Davi, quem disse? Disse Davi, diz comigo, Davi disse. Deixa eu dar uma pausa antes de ler esse versículo. Quantos de nós, lá há muito tempo atrás, aprendemos de que Deus derrubou Golias, ou Deus fez com que o filisteu, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer inimigo tivesse tido derrota? Quantos de nós, muitas vezes falamos, olha, Deus é quem vai derrotar os nossos inimigos? Deixa eu dizer algo para você. O maior inimigo que nós precisamos derrotar é a falta de conhecimento na palavra de Deus. Porque quando você começa a derrotar a falta de conhecimento, tudo que você conhece em Deus como revelação, são armas que Ele te dá para você romper o seu dia. Olha o que diz aqui no versículo 42, olhou Davi com desprezo, olhou para Davi com desprezo, e viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Versículo 43 e disse Davi, por acaso sou cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. 44 diz, e disse Davi, vem aqui, e darei as suas carnes às aves dos céus e os animais do campo. E disse Davi ao filisteu, você vem contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Entenda uma coisa, Davi, quando ia encontrar Golias, ele disse o que ele ia fazer com Golias. Porque, na verdade, quando nós começamos a conectar a palavra de Deus a uma visão, Deus começará a liberar para você condições de você chegar no cenário e aquele cenário não conseguir resistir você. O grande problema é que as pessoas estão esperando com que coisas comecem a acontecer antes delas anteciparem a vontade de Deus por meio daquilo que elas declaram. E se você olhar o que Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 8, lá no final do versículo diz que a palavra de fé, a palavra de fé que nós pregamos. Ou seja, Paulo começa a classificar que a palavra de Deus, ela tem fé suficiente para realizar coisas. Agora entenda uma coisa, a vontade de Deus sobre aquilo que nós estamos vivendo não é colocar Deus em redução sobre aquilo que precisamos, mas é você entender que na verdade tudo que Deus te deu, Ele quer que você fale. O grande problema é que quando nós confessamos as coisas que não são, nós antecipamos nossas emoções para colocar nela empecilhos ou limites para que nós não entendamos que nós temos como condições para merecer aquilo. Na verdade, a graça de Deus, ela fará com que você comece a entender que você tem uma superabundância sobre a situação que você está vivendo.
E é por isso que quando Davi ele chega diante de Golias, a Bíblia diz que antes de encontrar Golias, ele diz: olha, eu darei a sua carne às aves dos céus, aos animais do campo. Quem é esse incircunciso que vem contra mim? Entenda isso. Davi, antes de encontrar Golias, ele começou a chamar aquilo que ele queria ver. Agora, o que nós precisamos fazer para que coisas comecem a conectar a nossa vida àquilo que precisamos? Nós precisamos começar a desprender uma visão para que nós conectemos a vontade de Deus sobre aquilo que nós estamos falando. Porque Deus nunca vai te dar limites para que você obtenha coisas, mas Ele vai esperar com que você desbloqueie a sua mentalidade crescendo em fé. Como nós podemos crescer a nossa condição emocional para liberar palavras? A partir do momento que você começa a conectar a visão de Deus sobre algo que você está vivendo. O grande problema é que as pessoas não estão ainda se condicionando a entender a vontade de Deus, e por isso elas estão clamando para Deus dar algo para elas. Na verdade, a fé começará a fazer com que você produza uma visão muito mais aguçada, para você entender que a fé, ela por meio da palavra, vai fazer você conectar o seu desejo, aquilo que você precisa, todas as coisas que estão prontas na palavra, para você começar a consumir cada uma delas. Pensa numa coisa, Golias era o maior arquirrival naquele momento, mas a Bíblia diz que Davi começou a prescrever o que ele faria. Agora, entenda isso, chega um dado momento que quando nós olhamos as passagens bíblicas, por exemplo, Salmos capítulo 23, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Entenda isso. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, não é fazer com que nós conectemos o nosso coração a uma necessidade. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é conectar a palavra de Deus na sua boca. Para quê? Para que a vontade dele se estabeleça sobre aquilo. Se a vontade de Deus está completamente ligada àquilo que a Bíblia diz, então quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada tenhamos falta, é porque não existe falta sobre a sua natureza. Quando a Bíblia diz, lá em Isaías 45, o Senhor é aquele que vai diante de mim, Ele vai quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, e trazendo as riquezas escondidas, a vontade de Deus é que você tenha todas essas coisas disponíveis. Quando a Bíblia diz em Isaías 53, versículo 4, que ele diz: olha, por causa das suas pisaduras nós fomos sarados, essa é a vontade de Deus para a sua natureza. Então, na verdade, a enfermidade não pode ficar em você. Quando nós não temos conhecimento sobre aquilo que nós estamos chamando, nós estamos conectando o nosso coração à necessidade, e não entendendo que na verdade aquilo faz parte do plano de Deus para a nossa natureza. Então quando Davi ele começa a se encontrar no confronto, antes de conectar a vitória dele pessoalmente com Golias, ele disse: olha, eu vou arrancar a cabeça dele e vou lançar para as aves dos céus e para os animais do campo. Ou seja, Davi não tinha encontrado Golias, mas ele via aquilo acontecer. O grande problema é que a maior derrota, ela está completamente disponível para as pessoas que não conseguem se ver vencendo. E quando nós começamos a atrair a palavra de Deus para aquilo que nós estamos vivendo, Deus começará a esticar a condição que nós temos, para começar a perceber que na verdade nós não precisamos clamar a Deus para ter, nós temos Ele, por isso as coisas acontecem. Existe uma disponibilidade de Deus para a sua vida, que fará com que você comece a entender que tudo que Deus disse é algo que Ele quer estabelecer na sua vida, Ele quer que você veja. Mas sabe, queridos, quando nós olhamos ali para Romanos 4, lá no versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer sobre a história de Abraão, que ele não atentou para a sua idade, nem para o ventre de Sara, mas a Bíblia diz que ele começou a dar glória a Deus, ou seja, ele começou a antecipar aquilo que ele precisava, ainda que houvesse impossibilidades. As impossibilidades, muitas vezes elas param muitos cristãos, porque muitos cristãos estão com os olhos muito mais voltados à parte da necessidade humana. Mas quando você começa a olhar a palavra de Deus, a palavra começa a te dar visibilidade, para que você comece a conectar o seu destino antes de você chegar lá. Quantos lembram que Jesus disse lá em Marcos capítulo 11, versículo 24? Ele disse assim: olha, portanto eu te digo que tudo quanto pedires orando, crendo, tudo quanto pedires orando, crendo. O que ele diz? Creiam que já. Creiam que já. Quando nós começamos a conectar
a palavra de Deus ao nosso espírito, Deus começará a mostrar para nós que nós não temos que ficar sendo reféns de coisas que façam a nossa alma sentir necessidade, porque a nossa alma precisa ser renovada. Então, quando nós renovamos nossa mentalidade na palavra, nossa alma começará a sair da contribuição de necessidade para você, porque a necessidade só fica na oração de alguém que sabe que Deus está distante dele. Mas quando você sabe quem Deus é na sua natureza, tudo que você diz é o que Ele quer que você fale. Então você olha para a palavra e você começa a conferir a vontade dEle. Jesus disse em João 15,7: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiseres e vos será feito. Mas se você olhar para textos bíblicos como Lucas capítulo 5, que diz que Jesus ele disse para Pedro empurrar o barco, você vai entender que Jesus sempre conectou a vontade de Deus sobre a palavra. Então, na verdade, o que vai fazer muitas pessoas começarem a multiplicar as suas posses, o que vai fazer as pessoas começarem a visitar o teu futuro, o que vai fazer as pessoas começarem a entender que elas não vivem por causa da necessidade para clamar a Deus, elas vão começar a conectar a palavra sobre o destino dela. Como? Se vendo lá. Os homens estavam precisando de pesca. Jesus disse: empurra o barco. Quando nós começamos a conectar a nossa visão à palavra de Deus, Deus começa a nos favorecer. De que forma? Por meio da declaração que você crê o que Ele pode ser para você naquele momento. Deus nunca vai se reduzir àquilo que nós estamos precisando. Afinal de contas, a Bíblia diz que Ele zela pela palavra dEle. Quando o sentimento de falta começa a se esboçar dentro de nós que nascemos de novo, esse é o momento que nós precisamos começar a conectar a nossa boca ao que Deus está dizendo sobre aquela situação. Porque quando você começa a perceber que Deus ele te deu contribuições na palavra para você chamar as coisas que não são, você começa a trabalhar o seu destino, você começa a pavimentar o seu destino, você começa a olhar o seu destino, e o seu destino começa a se conectar a você, ainda que você não tenha a condição que você precisa, ainda que você não tenha nada que possa te favorecer, mas Deus sempre vai fazer você falar antes de você ver. Quando você começa a preparar o teu espírito para ver as coisas, a primeira coisa que vai saltar de você é uma palavra que vai fazer com que você potencialize a visão de Deus sobre aquilo. É por isso que eu costumo dizer que a fé, ela é a resposta do espírito humano à palavra. Por quê? Porque você dá condições de você começar a esticar sua mentalidade para entrar num campo que você não tinha conhecimento. Mas você começa a trazer para o teu campo o conhecimento da vontade de Deus, quando a fé começa a sair da tua boca. Quando você olha para a Bíblia, você vai entender que Deus, quando começou a dar forma e luz ao mundo, a Bíblia diz que Ele chega no cenário, o cenário não tinha acontecido nada ainda, no versículo 1 e 2. Por mais que a presença dele estivesse lá, mas a Bíblia diz que Ele começa a conectar o quê? A visibilidade por meio daquilo que Ele estava dizendo, ou seja, a palavra de Deus. Você não pode ver letras saindo da minha boca, mas se eu disser para você qualquer tipo de figurativa, você começará a ver. Por quê? Porque você vai começar a imaginar aquilo. Se eu disser de um urso agora, você vai imaginar um urso. Se eu disser de um avião, você vai imaginar um avião. Quando você começa a olhar para a palavra, você vai entender que toda a contribuição de resultado estava porque Deus, Ele já tinha aquilo dentro dele. E haja luz, luz apareceu, disse Deus isso, e Deus viu, disse aquilo, Deus viu. Entenda uma coisa: você carregar as coisas que não são como já se fossem, não é você começar a entrar num termômetro de necessidade, porque a contribuição da fé vem pela fala da palavra e não por aquilo que nós estamos precisando. Por isso que Jesus disse, por isso que Paulo disse ali, Jesus disse, em Marcos 11:24, portanto, tudo quanto pedires orando, crendo. Presta atenção numa coisa, existem vários versículos que mostram Jesus ensinando os homens a trazer o resultado por meio da boca. Marcos capítulo 11, versículo 14, o que a Bíblia diz? Ele começa a secar uma árvore. A árvore não se seca no mesmo momento, mas aquilo que ele tinha dito para a árvore era o necessário para ele ver, para os discípulos verem. Ele diz, olha, então lhe disse, ninguém mais coma fruto de vocês, e os seus discípulos ouviram isso. Versículo 19, ao cair da tarde eles saíram da cidade. 20,
E eles, passando pela manhã, viram a figueira murcha desde as raízes. 21, e Pedro lembrando-se. Existem algumas formas que serão tomadas como decisão no nosso espírito, que mostrarão como nós devemos nos comportar sobre o que falamos. Quando você sabe que Deus está operando sobre o que você fala, por meio da fé e da palavra, Deus começará a te dar a condição de você ver a situação acontecendo de forma no momento que você fala, não quando você vê. Então a Bíblia diz aqui, e Pedro lembrando-se disse: mestre, o que você disse aconteceu, ou seja, a árvore se murchou. Está escrito isso? 22, olha o que ele disse: porque em verdade vos digo, você precisa ter fé em Deus. Então na verdade existem alguns degraus que vão contribuindo para que nós comecemos a entender aonde Deus quer que nós estejamos. Porque na verdade pela fé você pode ter as coisas. Se nós olharmos alguns parâmetros entre a velha aliança e a nova aliança, nós vamos compreender que existiram graus de intimidade. Quando Deus ele chega para Moisés, ele fala assim: olha Moisés, por meio do seu bordão você realizará milagres. O que era o bordão? O cajado. Já com Josué ele disse: aonde a planta dos seus pés pisarem, você terá. Já Jesus para nós disse: você terá tudo aquilo que você disser. Existem 3 etapas na nossa vida diante desses 3 exemplos. A primeira, Deus queria realizar o contato com Moisés para ele ver as coisas acontecerem por meio do toque. A segunda, para Josué ele queria que Josué pisasse para reconhecer aquilo que ele daria. A terceira, Jesus disse: o que você disser é seu. Jesus ele começa a fazer uma comparação entre a ação de Deus liberando a palavra para dar forma ao mundo, e ele começa a mostrar para mim e para você que por meio daquilo que você diz, você se apropria daquilo que você vê. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra, nós vamos entender que Deus nunca quis dar uma palavra paliativa para pessoas que entendessem que Ele está pronto para fazer quando elas disserem. Uma palavra paliativa poderá fazer com que você comece a desenvolver uma mentalidade que, se Deus quiser, Deus nunca vai te dar uma palavra paliativa. Ele sempre vai mostrar para você que Ele quer fazer aquilo que você diz. Mas o grande problema é que, por muitas vezes, a falta de conhecimento vai fazer com que a nossa fé tenha algumas correspondências mais rápidas ou tardias. E esse é o problema que está instalado na vida de muitas pessoas, que acham que o diabo está segurando os negócios delas, que acham que o diabo não está querendo com que elas prosperem, que acham que muitas vezes Deus não está fazendo. Na verdade, o comando para que você traga as coisas que não são, é fazer você se libertar da mentalidade de necessidade. Por quê? Porque na sua natureza isso não existe. Quando o conhecimento começa a se destravar dentro de nós, o nosso espírito começa a entrar num tempo onde ele começa a se expor de uma forma tão grande, que você começa a trazer para a sua existência coisas que não estavam sendo acessadas, mas elas começam a ter conhecimento a partir do momento que você sabe o que Deus quer fazer por meio da sua declaração. Olha só, veja isso. Se você olhar em 2 Reis, capítulo 4, versículo 11. Olha o que diz aqui. Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda junto de você na sua causa? Olha o que ela diz. Ela então respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde Eliseu, versículo 14. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ela respondeu: bem, ela não tem filhos. Ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e o seu marido é idoso. Versículo 15. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ele veio até a porta. Então disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela então contestou. Olha o que diz: não, meu senhor, não iluda tua serva, ó homem de Deus, mas
como Eliseu lhe dissera. A mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino então cresceu certo dia e foi encontrar com o seu pai, que estava nos ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: minha cabeça, minha cabeça. Então o pai disse ao seu servo: leve ele para a mãe dele. O servo então pegou e o levou à sua mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Está escrito isso? Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou sobre o menino na cama e saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus e volto depressa. Ele então perguntou: mas por que você vai até ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela então respondeu: não se preocupe, presta atenção nisso. Ela mandou selar a jumenta e disse: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? Tudo bem com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos pés. Geazi veio por trás e veio tentar afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela, muito angustiada: mas o Senhor me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Então disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto e pegue o cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém vir cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: o menino não voltou a si mesmo. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre o menino, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu então se levantou e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou o menino mais uma vez e se deitou sobre ele. O menino então espirrou 7 vezes e abriu seus olhos. Eliseu então chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele sim obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés e curvando até o chão, então pegou o filho e saiu. Entenda uma coisa: o homem de Deus chega na casa daquela mulher, aquela mulher apronta um quarto só para ele ficar, para se hospedar. Então ele pergunta para ela: o que você quer? A Bíblia diz que ela começa a desejar um filho, e ela disse: olha, aliás, a Bíblia diz que ele começa a liberar uma palavra para ela engravidar, mas a Bíblia diz que o marido dela já era idoso. Quando ele libera uma palavra, a Bíblia diz que ela começa a dizer: olha, não me iluda. 1 ano depois, o filho nasce. Em seguida, você e eu lemos que a Bíblia diz que quando o menino vai encontrar o seu pai, ele passa a ter ali, creio eu que foi um AVC. E ele vai e morre. Aquela mulher dentro de si se perguntou: mas ele não liberou a palavra para que eu tivesse um filho? Em outras palavras, por que Deus me daria algo para me tirar? Essa é a mentalidade de muitos cristãos que ainda não entenderam a vontade de Deus. A Bíblia então diz que ela começa a percorrer um caminho para encontrar quem liberou a palavra para ela. E no meio do caminho a Bíblia diz que quando perguntavam para ela se estava tudo bem, a primeira coisa que ela fez foi chamar as coisas que não são. Ela disse: tudo está bem. O menino estava morto, não estava tudo bem. Mas porque ela sabia que havia poder sobre aquilo que tinha dito sobre o filho dela, ela começou a liberar dizendo: olha, tudo está bem. Por quê? Porque ela não conseguia crer que o filho dela permaneceria morto. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você entende que Deus liberou uma palavra sobre tua vida,
A única coisa que você precisa fazer é conectar essa palavra ao que você está crendo. Então a Bíblia diz que quando ele faz as perguntas, vai tudo bem na tua casa, vai tudo bem com o teu marido, vai tudo bem com o teu filho, ela diz, tudo vai bem. Por quê? E a sacada está aí dessa mensagem. Quando o diabo diz para você que nada está acontecendo, a resposta que você deve dar para aquilo que Deus prometeu que você teria no seu futuro, no seu destino, nas suas finanças, na sua família, em qualquer área que te respeita a você, você precisa dizer, está tudo bem. A forma com que você reage a uma situação diz muito sobre a crença que você libera. A forma com que você conecta as suas reações humanas, os seus comportamentos, dizem quanto você está disposto a crer que aquilo existe para você, mesmo você não vendo. Então a Bíblia diz que quando ela chega diante do profeta, ela diz, olha, está tudo bem. Tudo vai bem. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos que Deus disse e as coisas aconteceram. Quando você conecta uma palavra que saia do teu coração, do teu espírito, a algo que você está vivendo, algumas distrações vão aparecer no meio do caminho, alguns empecilhos começarão a acontecer, algumas portas provavelmente se fecharão, algumas coisas começarão a não dar certo, naturalmente falando. Mas quando você começa a guardar o seu destino através da crença que você liberou sobre algo que você recebeu, então todas as possibilidades de dar certo estão contidas no seu comportamento, não no que você está vendo. Porque quando você começa a conectar o seu comportamento sobre o que a Bíblia está dizendo, tudo que se refere ao que Deus pode fazer, aliena Ele àquilo que Ele disse sobre você. Ou seja, se Deus disse que você teria algo, aquele algo que Ele disse para você, já é seu. Se Ele disse que você permaneceria tendo em sobra e não tendo falta, eu quero te dizer uma coisa, vai sobrar e não vai faltar, sabe por quê? Porque existem coisas que na verdade só podem ser destinadas quando a bênção de Deus está pronta dentro de você, porque na verdade a bênção de Deus ela foi liberada a mim e a você, nós somos abençoados. Mas a ação que nós temos para contribuir em algo, para a palavra se manifestar em nós, depende da confissão que nós estamos liberando sobre aquilo que nós estamos vendo. Você não acorda um dia simplesmente dizendo que Deus é bom, mas você decide acreditar aquilo que Ele disse. E quando você começa a acreditar naquilo que Ele disse, no meio do caos, da tempestade, ou de qualquer coisa que se levante contra você, a sua palavra começa a abrir o caminho, até que você comece a percorrer o seu destino, aonde nada mais pode parar aquilo que Deus disse para você, irmão. Moisés, diante de um povo reclamão, murmurando, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. Mas havia uma palavra, tem a terra prometida, tem a terra onde eu prometi a vocês para que vocês tivessem o melhor. Então a Bíblia diz que quando ele chega diante daquele mar, a Bíblia diz que ele começa a ter uma ação sobre aquilo. Não foi Deus que abriu o mar, foi a fé de Moisés. O que nós podemos fazer para entender que nós estamos vivendo um ano coroado da bênção? É começar a andar, é começar a percorrer por meio da fé. As coisas muitas vezes dizendo para você não vai acontecer. Olha, você não pode, você não tem. A Bíblia está dizendo, o Senhor é meu pastor, de nada não tenho falta. Mas a Bíblia está dizendo isso, mas a Bíblia está dizendo aquilo. Quando você começa a rebater com a palavra, o diabo começa a entender que na verdade você já sabe aonde é o seu destino. Nós nunca vamos chegar num destino que nós não temos conhecimento por aquilo que falamos. A Bíblia nos mostra que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra está em Romanos 10:17, mas o que é ouvir? Você pode ser o primeiro a conectar fé ao seu destino, quando você começa a dizer, olha, nada vai me parar, olha, o Senhor é meu pastor, de nada vai me faltar. Quando você começa a liberar a palavra sobre situações, todas as coisas que tentam paralisar o seu destino começam a perder força. Sabe por quê? Porque o seu destino começa a ser conectado a algo que Deus disse que vai acontecer.
A fé, ela tem uma ação construtiva. A fé, ela tem uma reação que vai fazer com que você comece a inibir todos os conceitos, todas as palavras que tentam se levantar contra você. Meu irmão, você nunca será o teto da derrota. Existe algo que vai te levar para cima. Existe uma palavra que vai romper os limites da sua vida, até que você comece a compreender que tudo que Deus falou vai acontecer. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que os seus opressores estão falando contra você, não importa se o dinheiro não chegou, irmão, nada disso importa. Nada disso importa. O diabo só vai usar contra você aquilo que na verdade ele tem conhecimento, mas o que ele não tem conhecimento é do tanto de revelação que está dentro de você pela palavra. Quando você começa a trazer a palavra, o diabo começa a ficar confundido. Peraí, eu disse que ele era derrotado. Não, ele está caminhando como vitorioso. Não, peraí, eu disse que ele era enfermo. Não, ele está caminhando como alguém saudável. Não, peraí, eu disse que ele não seria feliz, mas ele está sorrindo. Irmão, entenda algo, não é sobre o que está acontecendo, é sobre o que você está crendo, irmão. Aquela mulher já não tinha mais esperança, o menino já tinha morrido, mas havia uma palavra. Deus disse para ela que ela teria um filho. Assim como Deus disse para Elias, dizendo: não vai mais chover, a chuva parou. Entenda isso, existem conceitos bíblicos, passagens que mostram de forma poderosa que tudo que você precisa está bem debaixo do seu nariz, a sua boca, irmão. Eu creio, por isso eu falei, 2 Coríntios 4,13, está escrito: nós temos portanto o mesmo espírito da fé. Eu creio, por isso eu falei. Eu creio, por isso eu falei. Você só poderá dar destino para as suas crenças se você souber o que está alimentando você por dentro. Porque enquanto nós não sabemos o que nos alimenta por dentro, nós nunca conseguiremos olhar para aquelas coisas por fora. Você só poderá ter aquilo que a sua crença libera dentro de você. Deus é poderoso para fazer. Deus, ele pode fazer todas as coisas? Sim, mas existe uma coisa que ele não poderá fazer no seu lugar: a fé se manifestar por você. A Bíblia nos mostra 4 vezes que o justo viverá da sua fé, ou seja, você vive daquilo que crê. Quando nós começamos, eu quero pedir para o Ministério de Música subir aqui, por gentileza. Quando nós começamos a olhar para a palavra, nós começamos a entender que chamar as coisas que não são, não é você ficar olhando para a circunstância e vendo o diabo sambando na sua frente. Chamar as coisas que não são é você trazer para o seu destino as coisas que na verdade já aconteceram. Se a Bíblia diz que Deus, por sua infinita misericórdia, Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades, se Ele está dizendo, por que nós estamos com uma consciência de falta? Se a Bíblia diz também no mesmo capítulo de Filipenses 4, eu posso todas as coisas, lá no versículo 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, por que nós estamos ainda questionando porque as coisas não estão andando? O poder da vida e da morte está na nossa língua. Tudo que Deus nos deu por meio da sua palavra, a graça te dá noção de você contabilizar as vitórias que você tem nele, porque ela é uma ferramenta para te afastar de uma vida de pecado. Então quando você começa a liberar a palavra, Deus começa a inspirar você por meio do teu espírito, para você entender que na verdade a ferramenta da graça é fazer você chegar lá sem que você tenha condições humanas. Mas você começa a visitar um futuro. As pessoas estão muito mais autoconectadas ao que estão vendo. Nós que vivemos pela fé, estamos conectados ao que estamos crendo. Existem muitas pessoas dizendo, mas esses homens que pregam a palavra da fé, acham que Deus trabalha para eles, porque eles dizem e acham que tem que acontecer. Meu irmão, se eu creio que Deus vai fazer por meio da sua palavra, o que eles dizem que não vai acontecer, porque eles estão crendo também que o diabo vai fazer não acontecer. Então eu prefiro pregar a palavra que não vai mudar a ação de Deus. Deus já é aquilo. Nós não mudamos Deus quando falamos, nós acionamos os direitos por meio das nossas crenças e confissões. Então você começa a chamar as coisas
Se o teu negócio está parado, está na hora de você começar a liberar ele, dizendo que vai começar a andar e vai começar a acontecer. Se os clientes não chegaram, comece a chamar os clientes. Afinal de contas, você tem a palavra em você e você pode chamar. Se Jesus disse, ninguém mais coma fruto de você, ela murcha, por que você não pode falar com o seu cliente? Por que você não pode falar com a sua conta? Por que você não pode falar com a sua saúde? O grande problema é que nós começamos a nos prender a conceitos que fazem a gente começar a conectar a nossa reação humana à situação. E não é sobre o que sabemos, é sobre o que confessamos crendo. Então Deus começa a liberar sobre a tua vida formas que farão com que você comece a perceber que quando nós estamos na palavra, e a palavra está em nós, como diz em João 15:7, Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras em vocês, pedirão o que quiseres. Então se a Bíblia está dizendo que eu posso pedir o que eu quero, por que eu fico de boca fechada quando o diabo se levanta? Chamar as coisas que não são é te dar o direito de você começar a perceber que você de fato não vive por aquilo que você sente. Então quando as coisas começam a parecer para mim e para você que nada está acontecendo, esse é o seu mais ápice motivo de você começar a criar as coisas. Porque se eu vivo por aquilo que eu creio, não por aquilo que eu vejo, se as coisas não estão acontecendo, eu estou no momento certo, no lugar certo, para fazer as coisas começarem a se destravar. Por quê? Porque não é por aquilo que eu vejo, não é pelo local que está me conectando, é pelo que Deus pode fazer através de mim ali. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, eu declaro em nome de Jesus Cristo, você vivenciando 2022, no auge das suas finanças, no auge da sua carreira. Eu declaro em nome de Jesus, como profeta de Deus, que você vai experimentar de coisas maiores do que você está vivendo hoje. Eu declaro as portas escancaradas sobre você. Eu declaro favores de Deus sobre você. Eu declaro dinheiro sem limites vindo para você. Eu chamo isso hoje sobre você. E eu declaro em nome de Jesus, nada poderá te resistir, nada poderá te parar. Agindo Deus, quem poderá impedir, irmão? Quando você começa a chamar, esse é o dado momento que você já se colocou naquele lugar. Você libera a palavra, você não chegou, mas a palavra já está lá. Foi como aconteceu com o servo do centurião. Ele disse, eu vou lá orar. Ele disse, não preciso que vá lá, mas se você disser uma palavra. Quando você libera a palavra chega primeiro do que você. E quando ela chega primeiro, ela começa a preparar o aparato do seu futuro. E quando você pisa lá, a palavra está assim, ó, te esperando. Venha, 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 venha. Quando você começa a liberar a palavra chega naquele cenário. Por quê? Porque ela entendeu que tem alguém que sabe como começar a criar o resultado que precisa, irmão. Então você libera a palavra, aquele lugar passa a ser afetado por aquilo que você disse. Então as coisas começam a tomar uma forma segundo aquilo que você se viu dentro de você. Assim como o homem vem em seu coração, assim ele se torna. Assim como o homem vê em seu coração, assim ele se torna. Assim como o homem vê no seu coração, ali ele se torna. Quando você começa a se ver, irmão, o diabo começa a compreender que na verdade você já chegou no seu destino. Quando você começa a se ver, o diabo começa a olhar para o cenário e dizer, lascou. Ele já entendeu que o pé dele já está lá. Quando você começa a se ver, irmão, não tem dificuldade, não tem obstáculo, não tem nada que possa parar você, irmão. O que Maria disse lá em João 2? Faça tudo o que ele disser. Tinha água naquelas atalhas. A festa precisava de vinho, mas ela disse, faça tudo o que ele disser. Jesus disse, enche de água ali. Não, mas eu fico imaginando os discípulos dizendo, não, eu preciso de vinho, eu preciso de água não. A festa precisa continuar. Ele disse, enche de água.
Quando você sabe como a fé opera, como você sabe como ela te dá condições de você chamar as coisas, o resultado acontece quando você crê, não quando você vê. Porque a crença, quando se é estabelecida, ela em primeiro lugar precisa encontrar um coração que começou a se disponibilizar para ver como Deus vê. Então quando você começa a chegar no ponto que você está vendo como Deus vê, não tem mais obstáculos que possam persuadir a sua mentalidade. Claudinei, eu quero te dizer uma coisa antes de você ir. Você verá a manifestação de Deus num período curto de 3 semanas. Deus vai favorecer você diante de situações como nunca antes. Você verá a graça de Deus se manifestando de uma forma tão poderosa, que Deus está te promovendo nessa noite. E você verá a mão do Senhor, sabe? Você tem declarado que o ticket médio daquela casa vai subir. E eu quero te dizer uma coisa: Deus está apontando você nessa noite para te dizer: se prepare, porque eu vou buscar meios para fazer com que você seja honrado. Há um aumento sobre você. Deus está me dizendo, há um aumento sobre você. Deus está aumentando suas finanças. Deus está aumentando. Esse ano de 2022 será um ano de muita sobra. Esse ano de 2022 será o ano do favor de Deus, aonde você e sua casa encontrará coisas inesperadas. Fique em pé, irmão, por gentileza. Fique em pé, por gentileza. Existe uma unção aqui nesse lugar que está nos dando condições de vivenciarmos coisas poderosas, sabe? Eu fico imaginando Davi dizendo ali para Golias. A Bíblia diz que ele começa a dizer assim: olha, hoje mesmo eu darei a cabeça dele para os animais selvagens. Quando você sabe como Deus opera, quem dá as cartas para o seu dia, a sua semana e a sua vida é o quanto você dá importância sobre aquilo que você diz.